É importante a gente falar, primeiramente, que depois do sínodo teve um documento final do sínodo, né? E depois desse documento final do sínodo que vem a exortação apostólica Christus Vivit, que é a exortação apostólica pós-sinodal. E nessa exortação, o Papa ele pega vários pontos do documento final do sínodo, tanto que no início da exortação ele fala que ele vai tentar ali escrever nessa exortação muitos pontos do documento final do sínodo, mas que na exortação não tem todas as contribuições, que a gente tem que ler também o documento final do sínodo. E esse documento final do sínodo, ele tratou de vários aspectos da realidade do jovem no mundo atual, né? E como o Papa ele vai pegando muitos pontos do documento final do sínodo, ele escreve na exortação apostólica pós-sinodal, no primeiro capítulo, sobre o que a palavra de Deus diz sobre os jovens, né? E aí ele vai citando alguns personagens bíblicos conhecidos por nós, como José do Egito, né? Gedeão, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Jeremias, Ruth, todos esses que foram jovens, né? E Deus contou com essas pessoas no plano salvífico, na sua pedagogia divina, né? Na história da salvação. Então, Deus conta também com os jovens. É importante a gente citar isso, né? E vocês que participam do setor da juventude, como a igreja precisa de vocês, né? Como a igreja recorre também ao vigor, à vitalidade, o dinamismo também, né? Que vocês possuem para que a igreja também cresça, para que a igreja frutifique, para que a igreja evangelize através das ações de vocês. E o Papa vai citando esses jovens na Bíblia que colaboraram com Deus na história da salvação, né? E ele vai também citando que os jovens devem seguir o exemplo de Jesus, o eterno jovem, né? Ele fala isso no capítulo 1 da exortação apostólica pós-sinodal, Christus Vivit. Jesus, o eternamente jovem, quer nos dar um coração sempre jovem, né? E ele fala, de fato, a verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. E o Papa, ele vai citando esses pontos para enfatizar que o modelo de jovem para nós é Cristo, que é o eternamente jovem, né? E no capítulo 2, que tem como título Jesus Cristo sempre jovem, né? Ele vai nos dizer que em Jesus todos os jovens podem reconhecer-se, porque ele é a verdadeira juventude, né? É interessante a gente estar falando sobre isso, que hoje a gente vive num mundo que faltam referências, né? A referência de um pai correto, a referência de uma mãe correta, a referência de certas autoridades que deveriam agir corretamente, né? Eu digo isso em todos os âmbitos, né? Em político, eclesial, na sociedade em si, né? Você observa certos artistas, cantores, né? Que as pessoas seguem o exemplo dessas pessoas que são artistas e nem sempre dá muito certo, né? Então parece que a gente
carece de referências boas, corretas, né? E o Papa quer mostrar para o jovem de hoje que ele tem uma referência correta. É Cristo, né? O eternamente jovem. Aquele que foi obediente, aquele que procurou fazer tudo para agradar ao seu Pai, para que pudesse também toda a humanidade ser redimida nesta obediência, nessa vontade cumprida no amor, né? E Jesus mostra para nós que é esse o caminho, porque na verdade ele é o caminho. O caminho é uma pessoa, né? E Jesus nos chama ao mesmo tempo para que possamos acender estrelas na noite de outros jovens. Interessante essa expressão do Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal. Acender estrelas na noite de outros jovens, pois ele é a brilhante estrela da manhã, que tem até a citação bíblica Apocalipse 22:16. Interessante acender estrelas na noite de outros jovens, né? Quantas vezes a gente observa em torno de nós muitos jovens vivendo nas trevas, né? Do pecado, dos vícios, inúmeros vícios, né? Das paixões desordenadas, né? E é importante a gente citar isso, porque o Papa ele vai tocar nessa parte também da moralidade, né? Seja na parte dos clérigos, seja também na parte do povo, né? Ele vai falar de escândalos, ele vai falar de abusos sexuais, né? Ele vai falar de tristes feridas, né? Que todos nós observamos e vemos em torno de nós, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, né? E aí ele vai falando para nós que devemos acender estrelas, né? Mas a gente só consegue acender estrelas na vida dos outros quando nós somos iluminados por aquele que é a luz do mundo, né? Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Assim disse o Senhor. E ele nos ilumina para que possamos iluminar a vida dos outros, ou seja, acender estrelas, né? A estrela que a gente, quando olha e vê lá no alto céu, a gente acha tão bonito, né? E amanhã vai fazer sol, o céu está estrelado, né? E quantas estrelas existem num céu estrelado? E essa estrela, que na verdade deve ser cada um dos jovens, né? Que ilumina por onde passa, por onde habita, por onde trabalha, não somente na igreja, né? Porque vocês são sal da terra e luz do mundo, né? Então, não é só dentro da igreja, mas por toda parte. É no setor da juventude. Quantos jovens no setor da juventude nós precisamos acender as estrelas da vida deles? É uma coisa para a gente refletir, né? Quantos jovens estão passando por dificuldades, não somente por causa desse tempo de pandemia, mas antes do tempo de pandemia, quantos jovens já estavam vivendo na depressão, na angústia, na solidão, na síndrome do pânico, né?
em algum tipo de patologia, né? Jovens pensando em suicídio, né? Tentando o suicídio propriamente dito, né? Jovens sem esperança, sem fé, sem sentido para viver, né? Por isso que o Papa coloca para nós como referência Cristo, o eternamente jovem, né? Ele é o modelo, ele é o caminho, ele é o que dá sentido à nossa vida, né? E aproveitando o ensejo, o Papa não cita esse documento que eu vou falar agora, que é o documento de Aparecida, ele vai citando várias vezes o documento final do Sínodo na exortação apostólica pós-sinodal. Mas tem uma passagem, uma frase no documento de Aparecida, que foi o último CELAM, que me chama a atenção e vale a pena a gente citar esta frase agora, né? Que é: ter conhecido Jesus foi o melhor que ocorreu nas nossas vidas. Não houve coisa melhor. Né? Mas a gente só consegue encontrá-lo porque, por primeiro, nós somos encontrados por ele. Né? E quando a gente encontra ele, nós nos encontramos. É como se fosse uma teologia do encontro. Né? Ele nos encontra, nós podemos encontrá-lo desta forma, e assim nós nos encontramos nesse Senhor. E o Papa vai nos dizendo: ser jovem é um estado do coração. Cristo é o companheiro e o amigo dos jovens. Né? Interessante esta frase que está no capítulo 2, que o Papa nos fala que Cristo é o companheiro e o amigo dos jovens. Cristo é o nosso companheiro do dia a dia, né? É o nosso amigo. E nesse ponto da amizade, eu gostaria de comentar um pouco para que vocês também pudessem refletir comigo, né? Nosso Senhor, ele chamou os discípulos de amigos. Ele estava ali no contexto da última ceia, né? E ele disse: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Interessante que tem uma condição, né, para nós sermos amigos de Jesus, a obediência, né? Como ele também foi obediente ao Pai. E essa obediência me leva a amar a Deus e ao próximo, sim. Esse amor me leva a ser fiel a Deus. E fidelidade é sinônimo de felicidade, como nos ensina São João Paulo II, o Papa da Juventude. Essa fidelidade me leva a ter temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. E esse temor de Deus, que é o respeito, também me leva a ser amigo. Essa amizade com Cristo é de suma importância na nossa vida. Por quê? Porque um amigo, ele não trai o outro, né? Quando foi que Jesus nos traiu? Um amigo, ele não abandona o outro. Quando foi que Jesus nos abandonou? Um amigo, ele não decepciona o outro. Quando foi que Jesus nos decepcionou? Mas a questão é se nós somos amigos dele. O Papa nos fala que Cristo é o companheiro e o amigo dos jovens. Mas os jovens são amigos de Jesus? É essa pergunta que fica para a nossa reflexão. Para vocês, para mim, nós padres, como eu estou vendo aqui, né? O padre Guilherme está aí,
está assistindo, né? Ele que é o padre assessor do Vicariato São Gonçalo. Nós, padres, somos amigos de Jesus? Deveríamos ser, né? E ser amigo dele é viver na intimidade com ele, né? É procurando seguir os seus ensinamentos. Por isso, o Papa sempre toca em Cristo, no ponto fulcral da nossa vida, aquilo que dá sentido ao nosso viver. Então, sejamos amigos daquele que nos chamou de amigos. E o Papa continua nos ensinando. Precisamos recuperar a humildade e acolher os sonhos dos jovens. Devemos superar os escândalos sexuais e econômicos e tantos outros fatos que podem afastar os jovens do seio da igreja, né? Esse retorno da prática da humildade, né? É importante também que nós sejamos humildes, né? Nós celebramos na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira retrasada, nós celebramos esse coração sagrado que é manso e humilde, né? Mas por que que tantas vezes nós somos soberbos? Por que que tantas vezes nós somos vaidosos, presunçosos, né? A autossuficiência parece que toma conta da nossa vida, né? E a gente não é nada, né? Então, precisamos recuperar a humildade e acolher os sonhos dos jovens. Os jovens, eles sonham de uma maneira muito frequente, né? Todo ser humano sonha, na verdade, né? Mas os jovens, eles têm esse ímpeto, esse sentimento, né, de sonhar, né? E a igreja precisa deixar os jovens sonharem, né? Porque nós que já temos uma certa idade, né? Eu já estou com 40 anos, eu também já sonhei bastante, né? Quando eu tinha meus 15, 18, 20 anos, né? Mas hoje a gente sonha mais com os pés no chão, né? A maturidade, né? Como o Papa vai falar também disso, dessa maturidade que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Diante de tantas realidades que a gente vive, que estão em torno de nós, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? A gente não deve transformar o sonho dos jovens em pesadelo. Jamais, né? Mas podemos direcionar, organizar, orientar, né, o jovem corretamente para aquilo. Tá, tudo bem, vamos fazer isso aqui. Mas vamos ver aquilo que é viável, né? Vamos agir com prudência, mas devemos deixar que os jovens sonhem. É próprio desse tempo da juventude que o Papa fala ali na exortação apostólica pós-sinodal, que a juventude é dos 16 aos 29 anos de idade, como está na exortação, né? Então, é um momento também de sonhar, é um momento de o jovem pensar em muitas coisas, né? O futuro da igreja, aquele ímpeto, aquele vigor, aquele dinamismo, né? Vamos salvar a humanidade, né? Como os jovens têm isso, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, vamos fazer, mas com prudência. Vamos ter também os pés no chão, né? Essa maturidade que tem que ter. Mas os jovens devem sonhar e não podemos impedir isso, né? E o Papa vai falando desses escândalos sexuais e econômicos, e Jesus também comentou sobre isso, né? Ele fala que é inevitável que
não haja escândalos, né? É quase que impossível, né? Por causa dos pecados, e esses pecados ferem o corpo da igreja, né? Nós somos o corpo místico de Cristo, né? Um pecado pessoal, ele fere todo o corpo, né? Ele chama isso também de pecado social. Aquele pecado que parece que vai se lastrando, né? Um vai cometendo, o outro também, parece que vai passando como um vírus. E nós estamos sentindo isso na pele nesse tempo, que é esse vírus do coronavírus aí, o Covid-19, né? E vai passando um para o outro. E isso deixa feridas na igreja, ferida nos jovens, que precisam desse acompanhamento, das pessoas que já têm uma certa idade, uma certa maturidade. E o Papa fala isso na exortação, né? Que nós devemos acolher os jovens, escutar os jovens, certo? Dar oportunidade de os jovens se expressarem, dar espaço para os jovens fazerem também as suas obras, os seus intentos, mas também devemos contar com a ajuda daqueles que possuem uma certa experiência. É unir a experiência dos mais velhos com o vigor, com o dinamismo, com a garra, com a coragem que os jovens possuem. E o Papa fala isso na exortação. Então, devemos superar esses escândalos sexuais e econômicos e esses escândalos que afastam muitos jovens do seio da igreja. É importante que nós tenhamos em mente, como a gente aprende em eclesiologia, que a igreja é divina e humana, né? A igreja, ela possui a parte divina, que não erra, né? Mas tem a parte humana, que somos nós, e cometemos pecados, né? Nunca devemos olhar a igreja apenas por uma dimensão, sempre por duas dimensões, divina e humana, né? Senão a gente comete um outro erro, né? De ficar criticando muito a igreja pelo seu lado humano, mas tem um lado divino também. E essa superação se dá sempre em Cristo, né? Ele nos consola, nos conforta e também, ao mesmo tempo, nos mostra que Ele faz novas todas as coisas. E o Papa, quase ali no finalzinho do capítulo 2, já partindo para o capítulo 3, ele fala da jovem Maria. Maria que é o protótipo da igreja, né? A jovem Maria sempre nos chama a atenção pelo seu sim, a força do seu sim, e dela aprendemos a dizer sim. Sim para a igreja, sim para o setor da juventude. São tantas responsabilidades, funções, compromissos que vocês possuem, que vocês me ajudam, que vocês ajudam também o padre Guilherme e os outros padres, assessores, cada um no seu vicariato, né? E vocês têm seus compromissos, estudo, trabalho, família, namoro, enfim. E vocês têm que dar conta disso tudo, né? E dando sempre sim para as tarefas do setor também. E não faltam tarefas, né? Compromissos, responsabilidades. Então, o sim de Maria também nos impulsiona a dizer sim a Deus e à igreja todos os dias, para que sejamos também essas estrelas na vida de outras pessoas, que possamos acender estrelas na vida de tantos jovens, mostrando o rosto de Cristo através das nossas palavras e ações. E o Papa, no finalzinho ali do capítulo 2, ele vai citando
alguns jovens santos da igreja, São Francisco de Assis, Santa Joana d'Arc, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? São Domingos Sávio, jovens que ofereceram ao mundo novos testemunhos de santidade. Os jovens são a riqueza e a esperança da igreja. Vai nos ensinar e nos escrever nosso Santo Padre. Então, a igreja, ela tem vários testemunhos bons. São santos, né? Mahatma Gandhi dizia que ele admirava Cristo, o Evangelho, tudo que Jesus ensinou, mas ele não se tornava cristão por causa do mau exemplo dos cristãos. De certa forma, ele está certo, né? Há vários exemplos ruins. Mas quantos exemplos bons existem na igreja? E o Papa quer nos recordar isso. Os santos foram jovens, ele vai citando ali alguns. Esses jovens santos, cada um no seu tempo, cada um na sua época, na sua realidade, quando a gente estuda a história da igreja, vamos ver que em cada tempo, em cada século, houve luzes e sombras. E o Papa vai falar isso mais à frente. Na história da igreja, sempre houve luzes e sombras. Mas tem gente que só vive, só vê, só quer apontar as sombras, né? Mas por que que não olha? Por que que não vive na luz também? Então, Mahatma Gandhi, ele errou nessa frase, né? Ele tinha que olhar os bons exemplos de cristãos. Na Índia, né? Como a gente viu ali, né? A Madre Teresa, né? A Santa Teresa de Calcutá, mas outros que vieram antes dela também, certo? E não faltam bons exemplos na igreja. E nunca faltarão. E entrando no terceiro capítulo, vós sois o agora de Deus, né? Nós observamos que o Papa quer enfatizar categoricamente que os jovens são o presente, não o ontem, nem o amanhã. Presente, hoje. Porque Deus é presente, né? Eu sou. Eu estou. Eu estou com vocês todos os dias. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, observamos isso, né? Esse Deus que é presente. Esse Deus que é próximo de nós. Então, o Papa vai mostrando para nós que o jovem, ele sempre deve mostrar o rosto dele na igreja, na sociedade, porque vocês são o agora de Deus. Presente. E o jovem, ele se encontra, ao mesmo tempo, imerso em várias formas de exclusão e descarte. Vocês são agora de Deus, mas vocês estão no meio de tudo isso que a gente observa, né? O Papa falou de escândalos, de feridas, tristezas. Vocês também trazem feridas dentro de vocês. Todos nós trazemos as feridas da alma, né? Mágoas, ressentimentos, problemas mal resolvidos na história da nossa vida, na nossa família, né? Relacionamentos que não deram certo, né? Enfim. E a gente vai carregando tudo isso, né? E ele vai falando das formas de exclusão e descarte. O Papa Francisco, ele tem umas expressões muito interessantes, né?
a globalização da indiferença, a cultura do descarte, né? Ele vai falando sobre isso, né? Várias formas de exclusão e descarte. Infelizmente, os jovens se tornam um material descartável. No entanto, eles são pessoas, né? Vocês não são um copo descartável, um prato descartável, né? Que a gente usa e depois joga fora. E nós não podemos fazer isso com ninguém, porque o ser humano, ele tem uma dignidade, né? Por isso você fala, os jovens são pessoas, não um produto descartável. E parece que vocês são usados muitas vezes, né, para que outros consigam o objetivo que querem, né? Então vamos usar os jovens. Não. Vamos acompanhar os jovens. Vamos auxiliá-los. Se tivermos que usar, vamos usar para o bem deles mesmos, buscando o bem comum, não o bem próprio, né? Porque vocês são pessoas, não um produto descartável. Mas a sociedade na qual vivemos, observamos essa cultura do descarte, infelizmente, como o Papa Francisco vai nos falando. E ele também comenta, nesse terceiro capítulo, Vós sois o agora de Deus, que na realidade a juventude não existe. Existem jovens com suas vidas concretas, sendo que expostas à manipulação e ao sofrimento. De fato, tudo isso nós observamos em torno de vocês. E cabe a nós, pastores, protegê-los, guardá-los, defendê-los, né? Como nós vamos celebrar São Pedro e São Paulo, né? Esse final de semana. E vale a pena a gente recordar o que Jesus fala para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. São de Cristo, né? Mas ele confia a nós. E nós, pastores, devemos guardar aquilo que pertence a ele, né? Então, devemos estar com vocês, né? É uma igreja próxima, né? É uma igreja que caminha com os jovens. E os jovens que caminham com a igreja, porque vocês são o agora de Deus. O Papa continua dizendo para nós, né? Os jovens precisam de uma reta formação antropológica, ética e sexual. Isso também é importante a gente citar, né? Comentar, dessa formação que o jovem precisa ter. Antropológica, ética, sexual, eclesial, espiritual, psicológica, né? Emocional, porque são tantas realidades que estão em torno de nós, e vocês são agora de Deus, mas como é que vocês vão se comportar diante de tantas adversidades, contrariedades da vida, que vocês precisam superar? Vocês precisam passar por cima de tudo isso, né? Então, essa formação cabe a nós, enquanto pastores, né? E os documentos da igreja também estão aí para serem lidos, né? Tem aí a Christus Vivit, tem o documento final do sínodo, tem as cartas, os escritos do Papa Francisco, que ele tanto enfatiza o tema da alegria, né? Alegrai-vos, exultai, gaudet et exultate, né? Ele vai falar da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então ele vai citando para nós esse tema da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né?
Isso para a gente também superar os problemas. Mas é bom e necessário que tenhamos uma formação correta, né? Dessa antropologia, dessa ética, uma educação sexual, né? Porque a gente vê que o nosso corpo fala, grita, berra, tem hora, né? E como é que a gente lida com os impulsos, os instintos, os desejos do nosso corpo, né? Como São Paulo fala que os desejos da carne são contrários aos desejos do espírito, Gálatas 5, né? E a gente vai observando, mas espera aí. Então, eu tenho que ter uma formação não só espiritual, mas antropológica, ética, sexual, moral, né? Para eu também ser esse agora de Deus, onde eu estiver. Para eu ser sal da terra e luz do mundo. O Papa Francisco nos fala também nesse terceiro capítulo, Vós sois o agora de Deus, da proliferação das fake news. E essa proliferação é a expressão de uma cultura que perdeu o sentido da verdade. E este fenômeno também afeta a igreja e seus pastores. Quantas fake news nós observamos? Todos os dias nas redes sociais, né? Não somente nas redes sociais, mas até nos nossos relacionamentos, né? Muitas notícias falsas, né? É a expressão da perda do sentido da verdade. E vale a pena partilhar com vocês, Cristo é a verdade, né? A verdade é uma pessoa, né? Eu sou a verdade. Então, perderam o sentido em Cristo, né? Perderam o sentido que a gente encontra em Cristo. Ele é o sentido da vida. A gente só encontra nele a verdade plena, não a verdade subjetiva, a verdade objetiva. E parece que com essas fake news, né, não existe verdade. A gente cai no subjetivismo, né? Ou senão, como o Papa vai falar na Gaudete et Exultate, no gnosticismo, né, moderno, que também daí vem o subjetivismo. Então, são questões que a gente vai observando que vocês estão envolvidos, imersos em torno de tudo isso. E vocês têm que filtrar muita coisa, né? Toda hora tem que filtrar. Isso aqui não, isso aqui sim. E a gente lembra de um preceito paulino, né? São Paulo nos ensina para avaliar tudo e ficar só com aquilo que é bom. E a gente tem que permanecer sempre na verdade, que é Cristo, né? Como Pilatos perguntou a ele o que é a verdade, né? Pilatos perguntou errado, né? Ele deveria ter perguntado quem é a verdade, porque a verdade é uma pessoa. E o Papa vai falando também para nós que existem diferentes tipos de abuso. Abuso de poder econômico, de consciência, moral, sexual, o desejo de dominação, a falta de diálogo e de transparência, as formas de vida dupla. O cristão não pode ter uma vida dupla, né? A gente não pode servir a dois senhores, né? Até porque só existe um Senhor. O vazio espiritual, bem como as fragilidades psicológicas, são terrenos nos quais prospera a corrupção. O Papa ele vai olhando para a realidade, porque ele também escutou os jovens que participaram do sínodo e os questionários, os papéis que foram enviados, né, para a preparação, para a execução do sínodo, e ele agradece isso, né?
é escutar o que o jovem está sentindo, o que ele está vendo, o que ele está passando, o que ele está sofrendo. A igreja precisa disso, né? O Papa fala, é preciso escutar o jovem, é preciso auxiliá-lo, é preciso acompanhar. É preciso que o jovem também seja a igreja. Mas a gente tem que escutar vocês, né? Porque parece que a gente já leva tudo para vocês pronto, né? Não, mas espera aí, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês estão sentindo? Né? O que vocês estão passando? O que vocês estão sofrendo? Então é preciso escutar. E o Papa escutou os jovens. Por isso ele vai citando esses pontos, que são os anseios, as dores, os sofrimentos do jovem, que são o agora de Deus. E a igreja traz consigo, como ele nos fala, e eu citei anteriormente, em sua história, luzes e sombras. Né? No entanto, o Papa fala que o jovem ele pode ajudar muito mais. Vocês ajudam muito. E nós, padres, assessores do setor da juventude, podemos dizer isso com propriedade. O que seria de nós sem a ajuda de vocês, né? O que seria do setor da juventude, né? Sem os jovens, né? Nós somos os assessores eclesiásticos. Mas vocês são os protagonistas. E é isso que o Papa quer mostrar para vocês e também para nós, que nós não tiremos o espaço e o lugar que pertence a vocês. Vocês são agora de Deus. Vocês são os protagonistas. Né? E vocês que têm esse espírito de inovação, de criatividade, todo esse dinamismo que vocês possuem, tudo que vocês possuem de bom, deve ser direcionado para Deus. Ele fala que não é perda de tempo, né? Servir, seguir a Cristo. Até porque Cristo é o eternamente jovem, né? Então, o Papa vai mostrando e enfatiza isso, né? Para deixar bem claro para vocês e para nós também. Então, vocês podem ajudar muito mais caso vocês se sintam parte do coração do santo e paciente povo fiel de Deus, como o Papa fala. Sustentado e vivificado pelo Espírito Santo. Esse Espírito que vem em socorro de cada um de nós. Esse Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza, né? E vocês são templos desse Espírito Santo. Esse Espírito que é a alma da igreja, esse Espírito que guia também o setor da juventude, para que vocês sejam o agora de Deus. E por fim, nessa minha partilha com vocês, eu cito uma última frase do Papa Francisco nesse capítulo 3, Vós sois o agora de Deus. Os jovens, com seu dinamismo, podem contribuir muito para o bem da igreja, porque unidos têm uma força admirável. E é verdade. Nós, padres, vemos o que vocês fazem durante o ano inteiro, né? Não somente no DNJ, que é o maior evento do setor durante o ano. Mas é retiro, é formação, é encontro, é palestra, cada um no seu vicariato, né? Buscando o bem comum do setor, buscando o bem comum da igreja. E vocês, como contribuem para o bem da igreja? Né? E devem cada vez mais buscar isso. Não parar, né? Porque vocês são o agora de Deus. Eu não sei se tem alguma pergunta, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, porque eu já falei cerca de 45 minutos, né? E vocês me escutaram, agora acho que é bom vocês também falarem alguma coisa, vocês que leram o documento, vocês que também
trazem muitos ensinamentos e experiências também dentro de vocês. Sim, Diogo. Isso falando, né, foi o convite, foi esse planejamento que junto com os representantes a gente fez para a nossa formação, que é passando, né, pela Christus Vitae, essa benção que a gente recebeu, né, do Papa Francisco. E isso falava também da nossa formação, de quanto é importante que a gente continue buscando para que, né, não sejamos esses jovens de uma vida dupla, como você falou, e outras várias coisas que a gente pode cair. Eu queria pedir também, para o senhor falar mais um pouco até, porque esse momento de formação tem sido muito bom, né, esse sábado que passou, dia 20 e o dia de hoje, mas os momentos de formação acabam e a gente precisa continuar em formação, né? Então, gostaria que o senhor sugerisse para a gente também, além da Christus Vitae, que outros materiais hoje a gente pode encontrar bastante instruções, bastante força mesmo, para continuar estudando e transformando esse estudo em uma vida mais firme, né, no caminho. Sim. Olha, a começar da Sagrada Escritura sempre, né? Que é nela que encontramos a palavra de Deus, que é uma pessoa, que é Cristo, né? A palavra de Deus é uma pessoa, né? Então, a partir da Sagrada Escritura. Mas temos o magistério, a tradição da igreja, né? E por isso a igreja, como mãe e mestra, como dizia o Papa São João 23, Ecclesia Mater et Magistra est. A igreja é mãe e mestra, né? Nós temos muitos documentos, por isso a igreja nos dá de presente, como você muito bem falou, os presentes. Ela escreve uma carta, né? E a mãe gostaria que a gente, enquanto filhos, pudéssemos ler, né? Você gasta um tempo para escrever, então você quer que a pessoa que está recebendo aquela carta leia, né? É como a igreja faz com a gente. Então nós temos aí, né, por exemplo, o Papa Bento nos deu de presente o Yucat, né? Ali o catecismo da igreja. Os jovens precisam conhecer também a doutrina da igreja. O Papa Francisco nos deu o Doquete, a doutrina social da igreja, a DSI, né? O Papa nos deu de presente a Christus Vivit. Mas quantos jovens já leram a Christus Vivit? Nós temos, por exemplo, alguns documentos sobre a missão. O jovem tem que sair em missão, como nós temos a missão a nível arquidiocesano, a nível vicarial, mas tem documento da igreja que fala sobre missão? Tem, Redemptoris Missio, né? A missão do Redentor, por exemplo, né? Nós somos um povo eucarístico, né? Temos vários documentos que falam sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, Mysterium Fidei, né? Enfim, Sacramentum Caritatis, do Papa Bento. Mas nós somos também um povo mariano. Nós precisamos saber mais de Maria, como o Papa cita na exortação, né? A jovem Maria. Né? Tem a Redemptoris Mater, a mãe do Redentor, né? E tantos outros documentos, a Marialis Cultus do Papa Paulo VI, melhor, São Paulo VI, que já foi canonizado. Mas, padre, o senhor falou que nós também devemos ter uma formação moral, correta? Sim, no Catecismo da Igreja tem lá a parte de teologia moral, mas tem um documento que o Papa São João Paulo II escreveu, Veritatis Splendor, que fala sobre a questão moral, né? Como o cristão deve viver moralmente correto, né? Então, nós temos vários documentos da igreja, o magistério, a tradição. Temos também dos padres da igreja, né? Santo Agostinho, meu Deus do céu, Confissões, Cidade de Deus, Livre-Arbítrio, né? Como o Papa vai falar sobre o ambiente digital, né? Ele cita isso, né? Fala das fake news, mas fala também
do ambiente digital, que pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, dependendo do nosso livre-arbítrio, né? Então tem uma obra chamada Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, né? Tem leituras espirituais também, História de uma Alma, Santa Teresinha, A Noite Escura, São João da Cruz, enfim, tantos documentos, eu estou falando em várias dimensões, né? Espiritual, moral, né? Parte de doutrina, Mariologia, né? Eucaristia, né? Dogmática, né? Sacramentos. Então, nós temos uma gama de documentos que nós podemos ler, desfrutar, nos alimentar, né? Para que a gente também possa passar isso para os outros jovens, ou seja, acender estrelas na vida desses jovens. E foi uma imensidão de materiais que a gente pode usar, né, e claro, em principal a palavra de Deus, a Bíblia, como o senhor falou, para continuar caminhando com uma firmeza, né? A gente perguntou isso também porque depois de cada palestra, até depois do primeiro dia, a gente registrou um pouco do que cada palestrante informou de livro, de uma bibliografia, de algum documento em específico, para passar para todo mundo que está acompanhando posteriormente também, né? E até uma coisa que nos também fez pensar em convidá-lo para estar nesse momento conosco foi os resumos, né? Os resumos que o senhor prepara quando sai. O senhor fez, acho que Documento final do Sínodo, DSI. Isso, da DSI, que é essa sobre a missão da igreja também. Né? Isso. E ficou bem curto, porque eu não li ainda o compêndio da doutrina social todo, por exemplo, mas o resumo me deu uma clareza muito boa, e é óbvio que em breve eu quero ler de forma completa. E aí dizer também para quem está acompanhando que durante a semana, por e-mail, a gente manda, assim como a gente fez semana passada, né, um link que também a gente tem uma pasta com muitos documentos, e dentre esses tem os resumos que o Padre Marcos fez também para a gente. E pegando só o gancho que você, né, aí comentou, como a Roberta me pediu, padre, o senhor pode falar um pouquinho sobre os 3 primeiros capítulos da Christus Vivit, mas enfatizando mais o 3º capítulo, né? E aí eu já tinha falado, mas agora me comprometo publicamente, né? Eu já preparei um resumo desses 3 capítulos, agora eu vou preparar dos outros capítulos e passo depois para vocês, como eu fiz no documento final do Sínodo, tá bom? Excelente, padre, agradecemos. E aí, assim que a gente tiver, a gente coloca também nessa parte que a gente coloca para todos os representantes, para todo mundo poder ler, né? Esses resumos que tanto ajudam a gente a entender melhor quando alguma coisa não fica clara, quando a gente lê o documento em si, né? Contem sempre com a minha ajuda, com a minha oração também, meu apoio. Eu agradeço também ao Padre Guilherme por ser o padre assessor aí do Vicariato São Gonçalo, que acompanha vocês e faz um excelente trabalho também. E que Deus vos abençoe e continuemos juntos, caminhando com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor Jesus Cristo.